Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram diversos povos indígenas. A média era de 4 milhões de índios existentes no total. O que igualava todos esses povos era a dependência da natureza, já que basicamente viviam da pesca, da caça e da agricultura. Os índios também possuíam um esquema político, onde o chefe era o cacique, e o pajé era o transmissor da cultura e cuidava da parte religiosa e medicinal também. Os índios pintavam-se, cantavam e dançavam para homenagear seus antepassados e espíritos da natureza, um de seus maiores costumes. Após o contato com os portugueses, os índios foram enganados, explorados, escravizados e massacrados. E hoje, o número de 4 milhões de 1.500 virou 400 mil índios no Brasil atualmente. Hoje, a cultura dos índios mudou bastante. Muitos se modernizaram, aprendendo a falar o português, usando roupas e equipamentos eletrônicos. Felizmente, ainda há povos conservadores na Amazônia, que possuem a proteção das reservas indígenas, onde as riquezas naturais dali não podem ser exploradas. As terras indígenas podem ser classificadas nas seguintes maneiras. Terras indígenas tradicionalmente ocupadas. São as terras indígenas de que trata o artigo 231 da Constituição Federal de 1988, direito originário dos povos indígenas. Reservas indígenas. São terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se destinam à posse permanente dos povos indígenas. São terras que também pertencem ao patrimônio da União, mas não se confundem com as terras de ocupação tradicional. Terras dominiais. São as terras de propriedades das comunidades indígenas havidas por qualquer das formas da aquisição do domínio nos termos da legislação civil. A guerra justa era a justificativa que os fazendeiros do açúcar tinham para continuar escravizando os índios, já que ela havia sido proibida pela coroa portuguesa. De maneira explícita, era o seguinte: se os índios atacassem as fazendas de açúcar, os fazendeiros podiam escravizar os mesmos. Portanto, isso era uma brecha na lei, uma desculpa que os fazendeiros davam para continuar a escravizá-los sem precisar pagar pela mão de obra escrava negra. A Guerra dos Bárbaros foi um confronto entre os lusos brasileiros e as comunidades tapuiais, no momento da expansão colonial em direção ao interior do Nordeste. A ocupação desses sertões, desde a Bahia ao Maranhão, ganhou incentivo a partir do período filipino e se intensificou depois da ocupação holandesa. A guerra movida contra os tapuiais do sertão envolvia tanto a expansão da pecuária quanto a destruição das Seis Marias na região, considerando que a instabilidade do sertão, do setor açucareiro e a descoberta das minas incentivaram a criação de gado. O ano era 1641 e tudo indicava que aconteceria um novo massacre de índios nas margens do rio Bororé, um afluente do rio Uruguai, na fronteira entre a Argentina e o Brasil, liderado pelo bandeirante Jerônimo Pedroso de Barros. Os caçadores de escravos apareceram na aldeia Guarani, com 130 canoas. Junto com os índios moravam padres jesuítas, que já sabiam pegar em armas para resistir. Sob orientação dos religiosos e carregando uma bandeira com a imagem de São Francisco Xavier, os índios usaram até canhões feitos de taquara e couro para botar os paulistas para correr. Demorou muitas décadas para os bandeirantes atacarem aquela região novamente. Durante o século XV, os portugueses escravizaram os índios brasileiros. Essa escravidão não perdurou tanto tempo assim, devido à dificuldade de escravizar o indígena. Os índios resistiram, fugiam e entravam em conflitos diretos com os colonos. A cultura indígena não era herdeira da ideia do mercantilismo. Viviam da pesca e caça e não trabalhavam visando o lucro, visando o próprio capitalismo. É mentira dizer que os índios eram preguiçosos, somente não permitiam o cativeiro. E os portugueses encontraram sérias dificuldades de conseguir escravizar esses índios na própria terra.
Fundação Nacional do Índio. Ela estabelece e executa a política indigenista no Brasil. Ela desperta o interesse da sociedade pelos índios e impede as ações de garimpeiros. Entre suas características estão: promover a educação básica aos índios, proteger as terras por eles tradicionalmente ocupadas e estimular o desenvolvimento de estudos e levantamentos sobre os grupos indígenas. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ele engloba uma democratização do acesso e do direito à terra. Entre suas características estão: promover a reforma agrária de maneira justa, manter e gerir o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, administrar terras públicas e titular terras destinadas e assentamentos e comunidades tradicionais quilombolas. Conselho Indigenista Missionário. Sua atuação é junto à Igreja, ao Estado e à sociedade. Quer unificar a ação missionária junto aos índios. Características: valorização dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, aliado nas lutas pela garantia dos direitos históricos e compromisso com a causa indígena, dentro de uma perspectiva mais ampla de uma sociedade democrática, justa, solidária e pluricultural. Recebe o nome de direito indígena aquele que reúne o conjunto de leis e dispositivos elaborados para representar os interesses de uma parcela específica da população, o chamado indígena. Cada um dos 241 povos indígenas brasileiros possuem normas próprias de convivência e formas estabelecidas para solucionar conflitos, com normas escritas ou orais. Todos os povos têm maneiras próprias de encarar o significado da desobediência a estas regras, e dispõem de membros que fazem o papel de operadores de justiça, atuando como os advogados ou juízes da sociedade não índia. Como segmento do direito humanitário, o direito indígena busca proporcionar a essas comunidades, que optam por manter suas tradições intactas, uma chance de participar e conviver com harmonia e com outras culturas diferentes estabelecidas no mesmo território, evitando o confronto e a supremacia de uma cultura sobre outra. Em meio à legislação brasileira, o principal documento sobre o tema é certamente o Estatuto do Índio, que dedica 68 artigos à matéria, sancionado por meio da Lei 6.001, de 19 de setembro de 1973.